Agora, dando continuidade, né, ao assunto, pensando aí as questões que foram abordadas anteriormente, pensando aí as características das minas, pensando o formato dessa organização social, né, dessa organização política do território das minas, cabe a gente considerar, olhando principalmente para a segunda metade aí do século XVIII, as mudanças, as novas mudanças que vão ocorrer mediante aí o início do governo do rei Dom José I, né, e do famoso Marquês de Pombal, que assume como o primeiro-ministro, né, entre aspas, do rei, dentro de usando uma política aí, dentro de uma política de reformas e redefinições gerais que vão culminar na explosão aí de algumas revoltas, de algumas situações bem específicas, mas que no final das contas acabam meio que se encontrando justamente na oposição aí ao formato, ao modelo de condução dessas ações, dessas medidas nos territórios coloniais, né? No caso em especial no século XVIII. Quando a gente olha para essas revoltas e basicamente busca entendê-las assim na sua origem, nas suas, né, origens, a gente vai identificar que em grande parte, no caso aí na segunda metade do século XVIII, revoltas que não necessariamente foram revoltas separatistas, mas revoltas que no final das contas eram revoltas contra alguma medida fiscal, como foram as revoltas da primeira metade do século XVIII, revoltas que perpassavam alguma questão ligada aí ao trabalho escravo e que foram duramente reprimidas pelo governo local, revoltas que não necessariamente questionavam, né, a autoridade política e a soberania portuguesa, mas revoltas que reivindicavam a manutenção de um determinado status quo ou, enfim, revoltas que reivindicavam o retorno a padrões que foram alterados pelas medidas reformistas do governo português, da coroa portuguesa. Considerando aí o que a gente viu e olhando para as demandas que são criadas, né, ao longo do tempo, ao longo de todo o século XVIII a coroa portuguesa vai buscar aumentar o seu controle, né, sobre os territórios coloniais e em especial os territórios das minas. Essa primeira metade do século XVIII, como a gente viu, como eu tentei aqui apontar e descrever, ela marca um avanço nesse sentido, considerando aí a origem caótica, né, desse território e todos os conflitos envolvidos e todos os tensionamentos envolvidos. E esse projeto ele avança, né, ele tem continuidade na segunda metade do século XVIII com uma proposta, uma política de maior centralização, né, de maior dinamismo fiscal, de maior dinamismo comercial, e isso fica muito marcado justamente quando, por um breve período aí, esse território das minas ele vai ser integrado aí ao governo do Rio de Janeiro, com a liderança do governador Gomes Freire de Andrade, né? E esse ponto vai ser um período bem interessante, vai ser um momento bem pujante aí desse desenvolvimento interno, com conexões, abertura de estradas e aumento das relações comerciais com o Rio de Janeiro, enfim, intensificação da entrada de pessoas, de trabalhadores, de indivíduos escravizados, enfim, você tem ali um
aumento ali considerável da presença portuguesa que vai se desdobrar, né, futuramente, novamente com as minas separadas do controle do Rio de Janeiro, da administração do Rio de Janeiro, na época do governo do Marquês de Pombal, né, na época do governo do rei do Dom José I. E nesse cenário, o recrudescimento dessa presença portuguesa, né, vai levar a um novo período, a uma nova etapa da colonização do território das Minas. Essa nova etapa ela vai delimitar aí, ela vai demarcar um cenário que abre brecha, né, para novas tensões, para novos problemas políticos, para novos problemas sociais, para novos problemas econômicos, né? Mas esse contexto, esse cenário, ele está muito influenciado, diferentemente da primeira metade do século XVIII, ele está muito influenciado, ele está muito delimitado, ele está muito marcado pela expansão das ideias iluministas, né, pela expansão das teorias de cunho liberal, pela expansão das propostas reformistas, propostas essas que vão chegar até aqui pelos revoltosos e também pelo próprio governo da coroa portuguesa. Eu acho que é importante pensar que, por mais que eu considere falar aqui de qualquer revolta que tenha ocorrido nesse cenário do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, eu tenho que considerar também que, ao mesmo tempo que eu tenha essas revoltas, aí, a ocorrência dessas revoltas, eu tenho também um governo português, um governo da coroa portuguesa, tentando se valer das ideias ilustradas para fazer reformas que sustentem o absolutismo, a preservação do absolutismo monárquico, né, conforme a gente já viu aí, conforme a gente já aprendeu em algum momento da nossa vida, né, na nossa vida escolar. Por mais que a gente possa discutir o conceito de absolutismo, eu acho que não é o momento aqui, mas a ideia é pensar, né, dentro de uma, enfim, maneira geral, que as reformas pombalinas, né, que dão nome aí a esse conjunto de alterações e tentativas de recrudescimento da presença portuguesa, do controle da administração portuguesa na América colonial, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, essas reformas pombalinas, elas foram influenciadas, né, por esse contexto das teorias, das ideias iluministas. E na prática você tem aí um rol de medidas que buscam, né, aumentar, né, essa força, essa presença da coroa portuguesa, mas que buscam eliminar também elementos e aspectos fundamentais da Constituição dessa sociedade colonial no geral e dessa sociedade colonial das Minas em específico, né? Principalmente em relação à perseguição que vai passar a ocorrer numa escala maior dos potentados locais que desobedeciam às regras, às normas e às leis impostas pela coroa portuguesa, né? Então esse período ele vai ser um período muito marcado pelo recrudescimento, né, dessas ações, dessas medidas políticas que tendem aí a resolver assuntos variados, mas que tendem, em um aspecto fundamental, eliminar, obviamente não todos, mas eliminar uma parte considerável desses grupos, né, de potentados que afrontavam o domínio da coroa e que colocavam em risco a própria administração colonial na América, né? É interessante notar também que esse ataque, esse direcionamento, ele passa não só pelos grupos dos potentados locais, mas ele passa também por instituições, né, instituições seculares de Portugal, que passam a ser vistas como um problema para a administração portuguesa, para a administração colonial, que é o caso aí dos jesuítas, né? Você tem a famosa expulsão, o famoso
decreto de expulsão dos jesuítas dos territórios coloniais. Existe aí um debate sobre o assunto, o que fundamentou, qual foi o problema aí central, mas enfim, você tem a expulsão, né, desses grupos, dos jesuítas, e para o governo português e para o governo do Marquês de Pombal, os jesuítas eles apresentavam ali uma posição política de divisão, de dissidência, que ia de encontro aos objetivos da coroa portuguesa naquele momento. E o argumento que se usa, o argumento que se utiliza à época para legitimar a ação do governo português é justamente esse. Né? É claro que existem outros pormenores aí, como eu disse, existe um debate, né, considerável sobre o assunto, mas os jesuítas, né, da mesma forma que outras lideranças locais, enfim, outros revoltosos que apareceram lá na primeira metade do século XVIII, que a gente citou aqui, que eu citei aqui, enfim, esses indivíduos passam a ser considerados uma ameaça, esses grupos, né, passam a ser considerados, né, uma ameaça. Eles já eram vistos como um problema, mas enfim, passam a ser vistos ainda mais como uma ameaça nesse contexto e passam a ser perseguidos pelo governo português. Né? A expulsão dos jesuítas eu acho que passa também um pouco por esse contexto. E, no caso aí, quando a gente olha para essas reformas, para essas mudanças, no caso com o episódio da expulsão dos jesuítas, a gente tem aí alguns exemplos, né, de revoltas que são reações a essas medidas. Então, por exemplo, a gente tem em 1775 a revolta, a Inconfidência, perdão, do Sabará, que na verdade é uma inconfidência, uma revolta liderada por um ouvidor, né, chamado José de Góes Lara, que se levanta contra as medidas do governo português, né, dedicadas aí aos jesuítas, né, que na verdade se levanta contra as ordens do rei e tenta de alguma forma manter, né, os religiosos jesuítas no seu território, na sua alçada, né, na sua jurisdição. E aí você tem um aspecto aí que, por exemplo, é bem diferente do que a gente vai ter com a revolta antifiscal da década de 30 e 40, né, com, na verdade, a revolta, não com as revoltas antifiscais da década de 30 e década de 40, que vem aí na esteira da revolta do Filipe dos Santos, que vem na esteira da revolta de Vila do Carmo, né, que são as revoltas iniciais lá de trás, né, de 1712, 1713, 1715, e que se a gente olhar num quadro maior, elas são, né, revoltas quase que em sequência. A cada um ano você tem uma revolta nova. A cada 2 anos ali você tem. Pelo menos a cada 2 anos você tem uma revolta nova, né? Umas mais conhecidas, outras menos, mas todas ali meio que se configurando nesse aspecto antifiscal. Essa Inconfidência do Sabará, ela já, né, muda um pouco esse direcionamento, né, do propósito antifiscal original. Ela não é uma revolta contra a coroa, né, ela não é uma revolta separatista, no caso, uma revolta emancipacionista, mas ela é uma revolta, né, contra uma determinação do rei. Né? Ela é uma revolta que aparece como um movimento, uma tratativa aí para reverter um quadro que era visto como injusto, que era visto como desnecessário, enfim, que era visto como problemático por essas figuras locais, por essas lideranças locais. Né? Então é bem interessante pensar como que esses elementos associados à ideia de reforma, alterações, administração, eles são atravessados por aspectos ainda bem conservadores, né? Bem
ligados a interesses conservadores aqui em território colonial. Tá? Além disso, olhando aí para esse século XVIII, para essa segunda metade do século XVIII, a gente tem, né, o exemplo da Inconfidência Mineira, né, que vai acontecer, vai ser organizada ali, né, sistematicamente, na cidade de Vila Rica, né, isso já na década de 80 aí do século XVIII. Talvez aí a revolta mais conhecida, quando a gente fala do assunto, quando a gente aborda o assunto, traz em si algumas características bem peculiares, se comparado às revoltas anteriores e às revoltas posteriores a ela, né? E talvez a gente possa entendê-la como a primeira grande revolta de cunho efetivamente emancipacionista, né, no Brasil colonial. Existe também um debate sobre isso, né, eu acho que vale a pena, né, se considerar aí uma abordagem posterior sobre o assunto, né, percebendo aí posições, quais são os autores que defendem um lado, que defendem o outro, mas aqui nesse momento, no geral, olhando aí para essa grande temática, né, e considerando a perspectiva dos trabalhos do professor Luciano Figueiredo, considerando aí a perspectiva dos trabalhos da professora Laura de Melo Souza, né, a gente observa que a Inconfidência Mineira ela assume aí, talvez num primeiro momento, diante das outras revoltas, esse caráter emancipacionista e anticolonial. Talvez tenha sido aí, de fato, o primeiro movimento emancipacionista anticolonial no Brasil, na América portuguesa. E a Inconfidência Mineira dialoga muito com os eventos políticos da sua época, não necessariamente com a Revolução Francesa, mas com a independência das 13 colônias, que vão fundar depois os Estados Unidos da América, com as teorias políticas que são veiculadas nesse momento da independência das 13 colônias, e com a proposta, né, de finalização dos laços impositivos, né, colocados aí por Portugal ao longo das reformas ocorridas no século XVIII, tanto na primeira metade como em especial na segunda metade, quando, enfim, a cobrança dos valores devidos em relação à extração do ouro aumentam, quando o envio de forças militares aumenta por parte de Portugal, quando você tem uma série de atritos aí em relação à ameaça de cobrança da derrama, que vai ser o gatilho para se pensar a explosão da revolta, né? E dentro de um cenário, né, como a gente viu, extremamente diferenciado se comparado a outras capitanias, a outros territórios, né, um cenário em que você tem ali o envolvimento, a participação de personagens da intelectualidade, da própria administração, né, portuguesa, que vem ali a possibilidade, né, de participarem de um movimento vitorioso, cujo retorno seria justamente o controle ainda maior desses territórios de produção de ouro e outros metais preciosos. Então a Inconfidência Mineira ela aparece aí nesse cenário dialogando com os eventos, né, externos, com a difusão das teorias iluministas, né, com a difusão das teorias liberais, e no caso dando aí um norte, dando uma direção para os outros movimentos, né, de cunho liberal, de cunho ilustrado, de base ilustrada, que vão se desdobrar ainda no século XVIII,
em outras regiões e outros territórios coloniais, como é o caso da conjuração baiana, né, da conjuração dos alfaiates, também bem conhecida como conjuração dos alfaiates, que vai acontecer em 1798, justamente no embalo aí das mudanças que ocorrem nesse cenário político, né, do século XVIII. No caso da revolta dos alfaiates, da conjuração dos alfaiates, diferentemente da Inconfidência Mineira, a gente tem ali uma participação popular muito mais intensa, né, muito mais viva, muito mais presente, e onde se tem um contexto também diferente por conta da revolta dos escravizados no Haiti, e que influencia, né, fundamentalmente a luta dos homens baianos, né, dos líderes revoltosos baianos contra o colonialismo português no século XVIII. A Inconfidência Mineira, ela tem um caráter mais elitista, ela tem ali um caráter mais preso a esses grupos enriquecidos ao longo do século XVIII, apesar de contar com o envolvimento de pessoas dos grupos das classes médias, do que a gente vai entender como classes médias ou subalternas dessa sociedade. Né? O próprio Tiradentes, ele vem desse grupo, ele é um militar, mas ele não é um membro da elite, ele faz parte de um segmento, digamos, intermediário aí dessa sociedade, mas o movimento em si, ele traduz uma proposta política que representa os interesses das elites, né, dos grupos de elite, em especial dos intelectuais, né, dos poetas, enfim, escritores, que também se envolvem com o movimento, que também se envolvem com a ideia da conspiração, que seria aí basicamente expulsar o governador local, né, e futuramente declarar um governo republicano aí separado da autoridade portuguesa. Então, isso vai gerar um conjunto aí de aproximações que acaba sendo debelada, né, que acaba a revolta, né, sendo debelada por um próprio delator, um próprio membro, né, do movimento, e o governo, né, local, ele reage, já procurando aí, a partir das devassas, prender os acusados. Isso vai acontecer de maneira até bastante rápida, né, para aquele contexto, e em pouco tempo aí, em poucos dias, o comando aí, o grupo organizador da Inconfidência, ele vai ser desbaratado e preso, né, julgado e condenado pela justiça colonial. No caso do Tiradentes, ele vai ser o único, de fato, condenado à morte, mas existe lá na sentença outros que seriam condenados também à pena capital. E esse momento, ele é um momento bem importante, porque a coroa portuguesa, né, novamente impõe a sua autoridade política, ela impõe novamente o seu controle político, mas não consegue debelar a difusão das teorias liberais, não consegue debelar, né, a difusão das teorias iluministas, que vão acabar influenciando depois outros movimentos e outros processos políticos no mundo colonial, nessa virada aí do século XVIII para o século XIX. É claro que a gente está falando já de um contexto em que a Revolução Francesa vai ter dinamizado e transformado o mundo todo. A partir de 89 em diante você tem ali mudanças radicais, né, no panorama político internacional, que vão levar aí a crise do sistema colonial, que vão levar, enfim, a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Mas no caso específico da Inconfidência Mineira, né, ainda presa
aos reflexos da independência das 13 colônias e não da Revolução Francesa, a repressão, enfim, a reprimenda do governo português, ela vai ser determinante e vai contribuir para uma certa estabilidade aí, para um certo período de estabilidade política por pelo menos mais 10 anos, até a explosão da conjura dos alfaiates, né, da Inconfidência Baiana em 1798, né? Então, que também vai ser uma revolta emancipacionista, também vai, né, se propor a criar uma república, enfim, mas com outro aspecto social, sociocultural, social, étnico, assim dizendo. Mas aí é um outro assunto, enfim, é um outro momento. Dito isso, só para fechar mesmo, assim, considerando o que eu falei e pontuando aqui algumas referências que eu coloquei ao longo da aula, ao longo da minha fala aqui sobre as Minas Gerais no século XVIII, sobre as questões políticas nas Minas Gerais no século XVIII, o que eu ressalto, deixando isso bem delimitado, das referências bibliográficas assim que a gente deve consultar sempre, que são os livros de referência sobre o assunto. A gente tem os trabalhos, né, da Laura de Melo Souza, o livro Desclassificados do Ouro e O Sol e a Sombra, que trabalha aí a questão da administração colonial portuguesa. A Laura de Melo Souza é autora também da biografia do Cláudio Manuel da Costa, que é um dos integrantes da Inconfidência Mineira, né, do poeta, escritor. Trabalha uma obra-prima, então essa indicação é bem interessante. Um livro também bem interessante da professora Maria Fernanda Bicalho, A Cidade e o Império, que trabalha essa conexão entre Rio e Minas no século XVIII e todo o processo de, enfim, centralização política da coroa portuguesa, de todo o movimento que leva a essa centralização no contexto do século XVIII, né? Trabalho também de ponta. Uma outra referência aqui que eu acho também importante, pegando um leque de opções para se estudar o assunto, é a obra organizada pela professora Maria de Fátima Gouveia, O Brasil Colonial. São 3 volumes e, no caso, aí, trabalhando numa perspectiva, digamos, mais ampla aí do Brasil colonial, não só a parte política, administrativa, né? Trabalho também, né, de ponta e bastante conhecido aí nos últimos tempos. O livro, uma outra referência, né, o livro também bem importante, que é um clássico aí da historiografia, do autor Charles Boxer, que é A Idade de Ouro do Brasil, que vai falar justamente sobre as minas, vai falar sobre a sociedade das minas no século XVIII. A tese de doutorado do professor Luciano Figueiredo, que é um dos maiores especialistas no assunto sobre revoltas no Brasil, que é intitulada Revoltas, Fiscalidade e Identidade Colonial na América Portuguesa. Eu não tenho certeza se essa tese foi publicada em livro, mas eu sei que a tese em si, o acesso a ela é público, né? Então fiquem à vontade para procurarem e terem, né, fazerem a leitura necessária. E no caso, além desses, o trabalho, que também é a tese de doutorado, e que esse eu sei que virou livro, que é o trabalho do professor Paulo Cavalcante, Negócios de Trapaça, Caminhos e Descaminhos na América Portuguesa, que busca entender também essa conexão Rio-Minas no século XVIII, a partir da perspectiva do descaminho, do contrabando, das relações ilícitas, né? De como que essas relações ilícitas elas determinam aí a construção de uma realidade bem específica do mundo colonial, bem específica não só desse mundo colonial, mas no século XVIII também. Então essas referências, digamos, são referências
básicas, né, para qualquer início de discussão. E a partir delas a gente resgata outras aí fundamentais que também são básicas, também são importantes e fazem parte aí de uma historiografia mais antiga, né? Mas que também tem um peso aí, uma fundamentação de bastante qualidade. Obrigado.